máximo que dá. Por quê? Porque pagando o máximo eu tenho o melhor comigo. E não uma política de tirar a hierarquia. Porque eu preciso do poder perto do meu cliente. O cliente é que tem que ser atendido. Então, o maior número de desempregados do país não é de uma determinada profissão. O maior número de desempregados do país é de uma determinada função, chamada chefe. O tal do chefe é o primeiro que vai mandar embora. Nas privatizações, quando privatiza a Light, quando privatiza qualquer uma dessas privatizações, no dia seguinte possível que a lei permite, são demitidos 600, 300, 400. Quem vai embora primeiro? Chefe. Pergunta para eles, por que você mandou o chefe embora? Porque eles não fazem nada. Eles só ficam controlando. Acabou o que eu pedi? Isso são horas? Daqui que eu assino. Aí eu pergunto, o que você faz aqui? Eu coordeno. Você coordena. Essa é a função dele. Só que as empresas não vendem controle, as empresas não vendem coordenação, as empresas não vendem capataz. As empresas vendem os produtos que fazem. É isso que nós vendemos. Eu preciso de todo mundo ligado no produto e na venda. A hierarquia vai sumindo nesse novo modelo. Você já encontra empresas muito interessantes, no Brasil mesmo, empresas muito grandes com 3 níveis hierárquicos. Uma empresa no mundo muito grande com 2 níveis hierárquicos. O Sebrae está trabalhando com quanto aqui no Rio? 3 ou 2? 3, né? O Sebrae trabalha com 3 níveis hierárquicos. E aí eu encontro reformas administrativas nos governos, ou estaduais, ou federais, ou municipais, faz uma grande reforma que é para modernizar a administração, prefeito. Aumenta o número de níveis hierárquicos. Tinha 15 níveis, entre o subchefe do setor, até o governador, aí dá uma aumentadinha em mais 3 níveis, que é para jogar mais um bocadinho de dinheiro fora. A cada vez que você cria mais uma pessoa que não tem outra função, a não ser controlar os outros. Se você acha que o teu talento, e se alguém perguntar qual é o talento que você tem, você assim, sabe o que eu sei, Valdir? Eu sou bom de mandar. Não tem um que diz, não tem esse que dizem? Tem. Se ele não está desempregado ainda, ele vai ficar. É só uma questão de tempo, porque isso não é qualidade mais de ninguém. Essa qualidade era muito útil na escravidão. A capacidade de mandar nos outros. Porque você usava só a energia física do cara. Um chicote bastava. Agora, quando você precisa de pessoas que tenham ideias e que gerem conhecimento, não é com chicote que se toca. Por quê? Porque a energia mental, emocional e espiritual, ela não sai no chicote. Então nós temos um outro líder no mundo. E esse tem emprego de sobra. Não é um indivíduo que chicoteia, não é um indivíduo que dá aqui que eu assino, é um indivíduo que desperta nos outros a energia mental e emocional, de forma que as pessoas trabalhem felizes, motivadas e satisfeitas. Essa é uma pequena introdução da palestra, bem pequena, né? Está grande demais já a introdução, para falar do fim do título, chama Grande Transformação, a grande transformação que está ocorrendo. E nós vamos daqui a pouco tentar mostrar por que essa transformação está ocorrendo. Porque simplesmente ser contra essa transformação é fácil. Muitos dizem assim, e dizem para mim nas empresas que eu corro o Brasil inteiro, pessoas assim, Valdir, aqui não dá, aqui na minha empresa não dá. Aqui, por quê? Porque aqui é diferente. Eu disse, sim, mas o que é que tem a tua empresa? Não, aqui é uma cultura, assim é a cidade também. Valdir, você vem dar esse discurso aqui em Três Rios, cara? Aqui em Três Rios é diferente. Aí você vai em Sobral, no Ceará, que eu estava ontem. Aqui em Sobral é diferente. Aí você vai em São Paulo, é diferente. Conclusão, é tudo igual. Nós somos todos exatamente iguais. E as pessoas dizem assim, Valdir, as pessoas resistem muito às mudanças. A gente quer fazer uma mudança na empresa, mas a pessoa resiste. É contra a mudança. Nós só resistimos àquilo que nós não conhecemos. Nós só temos medo daquilo que não sabemos. Nós temos medo do escuro quando somos crianças, porque não sabemos o que está em volta. Na hora que a gente descobre, perde-se o medo, né? Eu morro de medo de leão.
O Beto Carreiro não. Ele doma leão, ele conhece o leão, criou o leão desde pequenininho. Ele não tem medo de leão. Eu tenho medo de cobra. O pesquisador do Butantan não tem. Pega a cobra com a mão. Tum. Você pega a cobra com a mão assim? Não é louco? No bom sentido, é claro. Ninguém é maluco, porque nós não conhecemos. Assim é essa transformação. Muitas empresas tiveram que passar ou estão passando por processos de transformação e muita reação ocorrendo por parte dos colaboradores. Por quê? Porque esqueceram de explicar porquê da transformação. E é isso que a gente vai tentar daqui a pouco. Eu vou usar aqui algumas transparências. Não se preocupem muito com elas, nem tampouco em copiá-las. São transparências que servem muito mais para mim, como roteiro para mim, do que propriamente um grande recurso didático que eu vou usar aqui. Não tem muito sentido, tá? Mas eu preciso colocar pelo menos a primeira, que os meus amigos sabem tão bem, vários amigos meus que já assistiram a minha palestra. Muito obrigado, inclusive aquelas pessoas que estão aqui e que foram no Metropolitan, no Rio de Janeiro, naquele evento tão doido que nós fizemos lá. Muito obrigado a quem foi. Sabem, os meus amigos sabem que essa transparência, desde que eu comecei a dar treinamento, que ela aparece. Toda palestra, todo treinamento, ela aparece, tá aí. E é pura superstição. Se eu coloco, dá certo. Se eu não coloco, parece que a palestra não fica legal, tá? Então, é pura superstição, já pode tirar. Não precisa ficar aí. Vai dar certo, né? Eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês, por que isso está ocorrendo. Isso está ocorrendo porque a principal matéria-prima de uma empresa, de uma organização, de uma pessoa ou de uma família, não é a matéria-prima que a gente conhece. A indústria de plásticos aqui é plástico, é para derreter, para fazer, para reciclar, não é essa a principal matéria-prima de uma indústria de plásticos. A Petrobras, se o petróleo do mundo acabar amanhã, ela não quebra, mas se a informação for embora, ela quebra. O principal produto, a principal matéria-prima, o principal commodity ou matéria-prima que existe na face da terra hoje, chama-se informação. Para a nossa vida pessoal também. Não adianta nada eu ter comida podre, se eu não sei se a água está podre, se ela não é potável. Tem água, tenho sede, então água é a coisa mais importante sobre a face da terra. Aí pega qualquer água e bebe e morre. Se eu não tiver a informação de se essa água é potável ou não, a minha vida está em jogo. A informação vem antes da água. A informação vem antes do alimento. É a coisa mais importante para a nossa liberdade, inclusive. Então, a coisa mais importante é a informação. E aí que está o detalhe. Ela não se comporta na economia, essa coisa, como as outras coisas, como petróleo, soja, ou salame, ou dinheiro. Informação tem uma característica muito engraçada. Primeiro que ela anda aqui, no ar. Ela é expansível, ela se expande. Nenhum outro produto se expande a não ser informação. Quando você compra um automóvel e vai usando, ele vai gastando. Uma caixa de tomate, se você deixa ao relento, ela vai e apodrece. Na humanidade toda, sempre soubemos disso, que a gente morre. Nós vamos deteriorando, até que acaba. E informação? Informação ao contrário. Quanto mais você usa, mais você tem. Quanto mais palestra eu dou, maior fica a palestra. Porque aqui hoje eu falei de Sobral, ontem eu não falei de Sobral, então você vai aumentando, porque eu vou aprendendo. Por quê? Porque eu estou entregando para os senhores aqui o quê? Informação. Informação, quanto mais se usa, mais se expande. Tem a biblioteca da cidade, tem a biblioteca do Senac, vamos supor, está ali. Tem uma quantidade de informação dentro da biblioteca do Senac. Uma pessoa entra e pega um livro e lê. A quantidade total de informação aumentou. Porque toda a informação da biblioteca continua e está mais agora na cabeça de alguém. Qual é a coisa que você usa e o estoque vai aumentando? Não tem.
Se você gasta ouro, o estoque acaba. Petróleo, gasolina, hambúrguer, pão, qualquer coisa. Informação não. Então, aquela lei favorita da depreciação não existe para a informação. Ela sucateia, mas ela não deprecia. Ela substitui, coisa que é impossível fazer. 1 quilo de cobre não substitui 1 quilo de ouro. Mas a informação substitui até gente. Olha lá o robô. Robô é pura informação, substituindo pessoas. Ela substitui dinheiro. Nós não usamos mais muito dinheiro. Nós usamos mais cartão, cheque, que dizem que é dinheiro, mas não é. É pura informação. Eu escrevo lá quanto aquilo vale. O Brasil perdeu bilhões de dólares nos últimos meses, ou no último mês, nas últimas semanas. Bilhões foram embora do país. Alguém viu o caminhão? Sim, todo dia no jornal. Hoje o Brasil perdeu 400 milhões. Eu fico imaginando o aeroporto de Viracopos, ou o aeroporto do Galeão, o esquema de segurança para botar esse dinheiro todo dentro de um avião, para levar para onde? É que não foi dinheiro, foi informação. O dinheiro está muito até pouco hoje, né? A gente nem sabe se tem ou não tem. A informação tem uma outra característica que não ocorre em nenhuma das commodities, que é difusora. Ela difunde, ela vaza. Quanto mais sofisticada, mais vaza. Não tem isso em nenhum outro lugar. Se você guarda 1 quilo de ouro dentro de um cofre, ele não vaza se o cofre for bom. E se vazar, você perde. A informação vaza. Se você quer, por exemplo, que toda a cidade de Três Rios, o prefeito, por exemplo, está interessado em que toda a cidade de Três Rios, e pode ser a região também, que fique sabendo de uma coisa muito importante. Como é que faz? Qual é o melhor método? O melhor método, prefeito, é chamar uma pessoa para conversar e dizer para ele assim: eu vou te contar uma coisa, mas pelo amor de Deus, você não me conta para ninguém. Quanto tempo leva para Três Rios todos saber? Meia hora? Depende do que o senhor disser. Tem que ser um negócio sofisticado, porque a informação, quanto mais sofisticada, mais vaza. Se o prefeito chegar para a pessoa e dizer assim: eu estou sabendo de uma coisa, eu vou te contar, a fulana se separou do fulano. Vaza tanto assim? Depende da pessoa, vaza, mas depende não lá, né? Agora, se o prefeito chegar: menino, eu vou te contar uma coisa aqui, que a fulana se separou do fulano. Sabe por quê? Porque encontrou ele com outro. Aí vaza. Porque a causa é muito sofisticada. Já pensou? A informação é assim. E por esse fato dela vazar, ela é vazada, a 300 mil quilômetros por segundo. Ela é transportável de uma maneira muito fácil. Por isso que as empresas só querem mexer com informação. Esta empresa que eu falei que é a maior livraria do mundo, ou a maior livraria do Brasil hoje, que está vendendo mais de 500 livros dia, que é a Booknet, que também não é livraria, mas é livraria. Eles vendem muito, né? Eles têm um problema de transporte? Não, eles transportam a informação à velocidade da luz. As empresas de software não estão muito preocupadas, porque as estradas brasileiras estão péssimas. Está muito esburacada essa estrada, meu negócio não vai dar certo. Para a soja isso é verdade, para o mundo material isso é verdade. A estrada não pode ter buraco, precisa ter porto funcionando. A taxa do porto, Bill Gates está apavorado em exportar o Windows para o Brasil, porque as taxas portuárias no Brasil são muito altas. Não, ele não precisa de porto, ele não precisa de estrada, porque ele vende só essa tralha aí, ó, informação, que transita no ar a 300 mil quilômetros por segundo. E isso gera, a difusão e o transporte, gera uma principal característica da informação e que mais muda na economia. Ela é partilhável. Você não pode trocar informação. E é um drama isso para a gestão, porque o drama da propriedade, ou a presunção da propriedade, fica abalada. É minha essa informação.
Inclusive eu queria dizer a vocês que eu tenho uma informação que é só minha e não vou falar hoje para vocês. Aliás, eu não vou falar nunca. Quanto eu vou ganhar dinheiro se eu não falar? Nada. Quando você compartilha a informação com o outro é que ela tem valor. Quando você segura para você, ela perde o valor. No mundo material, é o contrário. Quando você segura a barra de ouro, ela é tua. Agora pega uma joia linda dessas suas aí, pega uma joia, pica, é uma pulseira ali cheia de bolinha, pica as bolinhas tudinho e distribui para todo mundo. Vai valer mais para você a pulseira ou menos? Menos, vai ficar com uma bolinha só. Agora você sabe uma coisa e você espalha para todo mundo, você e todo mundo se engrandece. O conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado com os outros. Algumas pessoas ainda não perceberam isso. Tem pessoas que estão no mundo velho, o mundo da propriedade ouro. Então o que ele faz? Eu sei do negócio, mas eu não vou falar para ele. Não tem gente que esconde informação? Para subir num posto, para pisar na cabeça do outro, informação privilegiada. Isso tudo é de um modelo já ultrapassado. Você abre o jogo, que é uma característica dos gênios. Os gênios abrem o jogo. O gênio ensina, o medíocre esconde. O medíocre morre de inveja do sucesso do outro. O gênio, por maior que seja, tem um guru. Ô Zico, tu vai ser o maior do mundo, cara. A resposta do Zico, eu ouvi isso na televisão uma vez: nunca. Igual Pelé, nunca. E isso é gênio. E o medíocre: ainda chego lá, eu passo aquele negão, eu vou ser melhor que o Pelé. Inclusive ele não era muito bom, não. O medíocre, ele não admite que tem alguém melhor do que ele. Ele não compartilha a informação e tampouco é humilde. Então sempre um exemplo, os amigos que foram lá ouviram o exemplo do Metropolitan que eu dei do cirurgião plástico Ivo Pitangui, né? Ele faz a cirurgia como? Ele chama 16 alunos, coloca em volta da mesa e vai fazer a cirurgia. Você acha que ele esconde o jogo ali, o pulo do gato? Eu vou fazer uma cirurgia um pouco pior, porque senão esses macacos vão aprender e vão me pegar depois. Claro que não. Ele faz não só tudo que ele sabe, como ele vai tentar fazer melhor. A melhor de todas, porque ele é gênio. Gênio é assim. O gênio quer que os outros aprendam e fiquem igual a ele. O medíocre não, fazer pior, esconde o pulo do gato, não conta. Não tem mais espaço no mercado de trabalho para esse tipo de gente. No primeiro momento, então, eu coloquei o que está ocorrendo. E agora o porquê. Por que isto? Qual a maior invenção do século? Há uma discussão grande se é o biquíni, se é o computador, se é o Viagra. Quer dizer, está uma discussão boa da maior invenção do século, mas é o satélite, né? Porque a televisão sem satélite seria uma bobagem. O computador sem o satélite seria uma máquina de escrever sofisticada, uma máquina de calcular sofisticada. É o satélite que faz essa brutal dessa revolução, que a gente pode ver o que está acontecendo do outro lado do mundo ao mesmo tempo, comprar pela grande rede. Então, nós estamos conspirando para que esta grande transformação ocorra. Pode deixar, faz mal não, caiu uma transparência aqui. Neste contexto, existe um processo que passa a ser o processo mais importante de qualquer pessoa, de qualquer família e de qualquer organização. O processo de fabricação, o processo de estoque, o processo financeiro, o processo administrativo da minha empresa. Não, o processo de aprendizagem. Porque é o processo de aprendizagem que transforma informação, a matéria-prima, em conhecimento, ouro moderno, que é o ouro. O processo de aprendizagem, não é à toa que as organizações dos S's têm a palavra aprendizagem, no caso do Senai, do Senac. Nesta economia chamada digital é o processo mais importante. Só que tem determinadas características novas no processo. Trabalho e aprendizagem são a mesma coisa. Quando que o indivíduo está mais produzindo para uma empresa? É quando ele está aprendendo alguma coisa. Quando que um funcionário está sendo mais produtivo para a minha empresa?
quando ele está numa boa de uma sala de aula aprendendo, muito mais do que se estivesse na linha de produção. Essa tese foi comprovada pelo Sebrae numa pesquisa ampla em todo o país com as microempresas. A microempresa que coloca mais tempo seus funcionários em sala de aula é uma empresa mais lucrativa do que a que coloca menos em sala de aula. Ultra provado e comprovado. Mas tem gente que não acredita. Acha que treinamento é perda de tempo. O pior não é isso. O pior é funcionário. Que o patrão faz um esforço danado para botar o bicho na sala de aula, para arranjar um treinamento para ele. E ele vai, igual eu já escutei, para o treinamento assim: lá vou eu para o sacrifício. Ele acha que aprender é sacrifício e reclama do salário. Salário baixo de indivíduos que aprendem pouco e aprenderam muito pouco. As pessoas dizem: Valdez, eu ganho muito pouco, cara. Há quanto tempo você não estuda? Ah, desde que eu formei. O salário vai diminuir mais ainda. Não existe uma única profissão no mundo hoje que você não tenha que estudar pelo menos 1 hora por dia. Qualquer que seja a profissão. No Rio de Janeiro, na Conlurb, salário bacana. Estão operando máquinas digitais sofisticadas. Não é para qualquer um limpar uma rua, não. Foi-se o tempo que qualquer um varria. Tem que saber, cara. Saber operar um robô daqueles de rua não é brincadeira, não. Tem que estudar. E aí melhora o seu grau de qualificação, portanto melhora o salário, melhora a sua raridade. Tem gente que diz ganhar pouco e o último livro que leu foi do dia da formatura. Pô, que é o quê? Você frequenta médico que você sabe que há 6 anos que ele não estuda? Não vou nesse médico, porque a medicina mudou toda de lá para cá. Aprendizagem e trabalho são a mesma coisa. E dê prioridade à aprendizagem. Aprendizagem e atividade vitalícia avisa para os meninos: meu filho, tem que estudar, filho. Aí tem pai que acha que não é vitalício. O filho diz: pai, eu não aguento mais. Filho, está faltando pouco, mais 2 anos você sai fora. Avisa para ele que é o resto da vida. Quando ele vier com esse papo de vai acabar, pai, estou acabando, às vezes para ele eu queria informar, muito tristemente, que para sua infelicidade, é quando o senhor sair da escola que o senhor vai ter que estudar mais. Eles fazem aquela cara de desespero, mas sabe-se, todos os profissionais bem-sucedidos aqui dessa sala sabem que tem que estudar mais depois que saíram da escola do que quando estavam na escola. A escola é um bom ambiente propício à aprendizagem, mas onde se aprende mais e deve se aprender mais é depois. A aprendizagem se desloca do ensino formal. O ensino formal de 1º e 2º grau e universidade estão muito longe do mercado de trabalho. A distância hoje entre o profissional que precisa para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho que tem, e o profissional que é formado, tanto no 1º grau, quanto no 2º grau, quanto na universidade, é uma distância monumental. O 1º grau, por exemplo, não incentiva o empreendedorismo. Menino não pode nem pensar em ser empreendedor, não pode ter ideias próprias, não pode correr risco, não pode falar muito, não pode trocar figurinha, não pode nada. Se resolver vender umas revistinhas velhas lá na sala de aula, está lascado. Mas já seria um primeiro tchan de empreendedorismo, fazer um negocinho, trocar umas moedas. Não, o ranking de salários no Brasil é de quem fala. Os maiores salários do país são de quem fala. Tem um cara que fala e ganha mais que o presidente da mais importante empresa brasileira, chama-se Ratinho. Ele ganha 800 mil reais por mês, deve estar mais, porque isso faz algum tempo já, né? 800 mil, qual é a qualidade dele? Falar. Fala muito bem para a plateia que gosta dele. Não estou julgando ele como bom ou ruim. Nas nossas escolas o menino é incentivado a se comunicar, a falar. Cala a boca, menino. Aqui quem fala é o professor. Não se incentiva a trabalhar em time, se incentiva a trabalhar em grupo. E ainda não se incentiva a maior qualidade hoje para ter trabalho, chamada criatividade. Se o menino resolver que não vai fazer o cabeçalho lá em cima, 3 rios, 12 de março, todo dia tem que colocar aquilo.
O menino é criativo e bota invertido, está errado. Porque não pode criar. Todos nós nascemos criativos. E à medida que a gente vai andando na nossa vida, a gente vai perdendo de ser. Presta atenção que essa é a maior qualidade para ter trabalho do bom hoje, criatividade. A gente entra no primeiro grau, já dá uma lapada na gente. Segundo grau, um outro cortezinho bacana. Quando a gente entra na universidade, não pode criar quase nada. Aí tudo que é de criatividade sai fora mesmo. Porque no primeiro grau, quando a gente é criança, ainda tem um teatrinho, né? Mas na universidade não. Escolheu engenharia, não vai fazer teatro. É engenharia. A criatividade nhã. E o golpe fatal na criatividade é quando você arranja o primeiro emprego. Porque aí você vai ser estagiário e vai ter um que não quer uma ideia tua. Ô chefe, eu tô com uma ideia. Você não é pago para ter ideia. Você é pago para fazer. E não somos criativos assim. A escola está muito defasada do mercado de trabalho e do perfil profissional que a gente precisa. E por isso ela se desloca do ensino formal. Os pais que podem aqui pagar escola particular para os filhos, colocam de manhã numa escola e de tarde pagam outro tanto para o menino ir para o inglês, para o menino ir para um bom esporte, natação. Por quê? Porque o inglês da escola é mais ou menos, porque o esporte na escola é mais ou menos. Aí paga uma escolinha de arte, porque a arte na escola é mais ou menos. A gente paga 2 vezes, de manhã e de tarde. E por isso se desloca do ensino formal. Nós vamos para outros lugares. Alguns Sebrais do Brasil estão cheios de adolescente. De manhã fazem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. De tarde vão para o Sebrae. Fazer o quê? Aprender a como se abre uma empresa. É que eu quero contar um caso da minha filha. E vestibular prestado, cursando já universidade, me liga. Ô pai, que é? Estou precisando fazer um trabalho. Tá, filho, diga. Ô pai, me explica um pouco assim, como é que funciona esse negócio de bolsa de valores? Eu digo, minha filha, eu paguei escola para você esses anos todos, nenhum professor explicou, não? Não se ensina o que sai no jornal. A primeira página do jornal é bolsa de valores, bolsa de valores, bolsa de valores. O menino forma no segundo grau e não tem como ler a primeira página de um jornal, porque não vai entender o que está ali. O que está se ensinando tem coisas que nunca mais ele vai ver em jornal algum. Não estou falando aqui, eu estou falando um pedaço da educação, tá, professores presentes? Eu sei muito bem do outro papel de formação do cidadão, de socialização, de tudo isso. Eu estou me referindo exclusivamente aqui à questão de preparação para o mercado de trabalho, essa que está bastante defasada. ISO 9000, eu falei para professores outro dia, para os professores. Acho que tinha tanta gente assim como aqui. E aí falei que havia uma necessidade dos meninos aprenderem, pelo menos no segundo grau, o que é ISO 9000. Porque o mínimo que se exige no emprego hoje é que a pessoa saiba o que é ISO 9000, as normas, né? Aí veio para o debate no final, veio uma pergunta de um professor. O senhor podia explicar o que é esse 9000? O que comprova que o próprio professor não teria condições de explicar para o aluno, porque ele também não sabe. Agora eu não sei como que as pessoas conseguem ler a Veja, porque a Veja tem, cada edição, 3, 4 páginas de propaganda de ISO 9000. As pessoas não estão sabendo. Estou falando um detalhe, não estou me referindo a isso, não quero que nenhuma escola ensine só isso. Eu estou me referindo a um detalhe para ter trabalho hoje em dia, ter emprego bacana hoje em dia, que é saber ISO 9000, e nenhuma escola que eu saiba colocou no currículo até agora isso. Ou pelo menos uma outro dia mandou um e-mail para mim, dizendo, a minha tem, mas é uma no Brasil. E o progresso do sistema é muito lento. Todo o sistema educacional que nós conhecemos caminha muito devagar. Aqui vamos dar parabéns ao sistema dos 5S que a gente chama, Sebrae, Senac, Senai, SESI e SESC, quer dizer, todo o sistema, ele é mais rápido que o sistema formal, mas ainda é lento para o meu gosto, e eu acho que de vocês também. Ainda está muito lento na transformação que tem que ser feita, tá? Então essa é a característica dessa economia digital. Para os negócios, a economia digital ela tem
Uma característica mais importante do que ser tudo virtual, ser tudo digital, é a desintermediação da sociedade. O computador, a grande rede, a internet, que está mais barata que café dentro de casa, é mais barato que comprar pizza, você ter o mundo dentro de casa. Esta coisa está mudando completamente de quem tem os hábitos, por exemplo, de compras. Os hábitos de pesquisa, alterando dramaticamente o comércio, alterando o varejo, a ponto de nós não precisarmos mais do intermediário. Então não é uma boa notícia para vendedores, tiradores de pedido. Vendedor que é tirador de pedido não tem função no futuro. Ou você passa a ser um assessor de clientes, um assessor de vendas para os clientes, ou você está fora do mercado, porque ninguém precisa mais de um intermediário para comprar alguma coisa. O Brasil vendeu muito mais seguros nesses últimos anos e não contrataram um corretor sequer. O Brasil vendeu muito mais automóveis sem contratar vendedores, porque não precisa mais de vendedor. Não precisa de vendedor porque tudo aquilo que eu não preciso tocar para comprar, eu não preciso que alguém me ajude. Antigamente, uma imobiliária, para comprar um terreno em Itaipava, você precisava de uns 10 corretores, porque tinha uma fila lá, 10 corretores para mostrar todos os terrenos. Como é que é agora? Tem 2. Você chega na corretora, ele fica lá no canto dele, o corretor. O senhor podia sentar lá